isso é um caminho que ainda a gente tá muito obscuro de onde seguir. Entendeu? E aí eu não sei o que você acha disso. Né? Tá. Ter um Media Kit é fundamental. Tá. Ter um Media Kit... Porque o Media Kit, cara, assim, ela é uma apresentação institucional. Sim. Então, assim, a minha empresa tem, a tua empresa tem um Media Kit, só que ele tá com outro nome, apresentação institucional. O que acontece, cara? Um erro muito comum, tá? Das pessoas que produzem podcast e fazem o Media Kit, é uma parada que eu já falei para muitos clientes meus e vou falar várias vezes. Alguns eu tenho até um desconforto de falar, porque os caras viajam. Uhum. Você tem que, assim, cada negociação ela é feita de forma individual e ela tem que ser flexível. Então, assim, o patrocínio do teu podcast ele não é um produto. Ele é uma oportunidade. É diferente. Então, quando você cria um Media Kit, a galera fala patrocínio ouro, patrocínio master, aí eles elencam todos os benefícios que as pessoas podem ter, e aí tal, nesse pacote você tem isso, você tem aquilo, como se o cara estivesse anunciando na Globo, velho. Sim. Não, aqui eu vou falar do seu programa 10 vezes, e aqui eu vou colocar o programa na televisão, e aqui eu vou fazer não sei o quê, e tu fala assim, caralho, irmão, o cara tá fazendo um pacote de anúncio do Fantástico, e não é isso que você tem que fazer. Uhum. Você primeiro tem que pegar e entender quais são as formas que você pode monetizar o seu podcast. Então vamos lá, quais são as formas que eu posso monetizar o meu programa de podcast? Eu posso fazer uma inserção na tela, eu posso fazer inserção na mesa, eu posso fazer uma inserção aqui, eu posso ativar alguma coisa na transmissão, eu posso colocar um QR Code. Isso é uma parada que é fundamental, tá? O QR Code é sempre legal você colocar direcionando para algum lugar. Tá. Eu posso trazer meu patrocinador para conversar e vou produzir corte para ele. Isso é uma outra forma de monetização e rentabilização do teu podcast que eu vou falar lá na frente. Então você tem várias formas ali de você rentabilizar. E aí você precisa entender com o cara o que ele quer. Porque assim, qual o principal ponto de você trazer um cara para anunciar no teu podcast? É o ponto do nicho. Por isso que a gente está falando sobre isso. Porque por que ele vai anunciar aqui e não vai fazer um outdoor? Tá. Não vai botar um outdoor? Por que ele não vai botar um anúncio no Instagram? Por que ele vai buscar isso aqui? Porque as pessoas falam, não, o patrocínio ouro do meu podcast é 3 mil. Pô, com 3 mil no tráfego eu faço uma festa, irmão. Sim. Por que ele vai gastar 3 mil no teu podcast e não em tráfego pago? Uhum. Qual é o diferencial que você vai ter? Entendeu? Então você tem que pegar e falar. Primeiro que é por mês. Pô, por mês nem o teu podcast tem uma programação mensal. Então você já tem que patrocinar por episódio, cara. Isso é um ponto que pra mim é fundamental. Entendi. Pacotes de episódio. Olha só. Tamo aqui, eu não vendo podcast mensal, eu não vendo serviço mensal, eu vendo serviço de pacote. Então a pessoa tem que fazer a mesma coisa. Você vai fazer um pacote de patrocínio de 4 episódios. Tá? E aí você vai pegar, cara, nesse episódio eu vou botar a tua marca no Instagram, eu vou fazer um Reels em collab com você, eu vou colocar você marcado na minha bio, eu vou fazer cara, isso você vai tentando elencar. Quanto mais você oferecer para ele, melhor. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. E a primeira coisa que você tem que fazer no teu patrocinador é equiparar os custos do teu podcast. Se bancar, né? Ele tem que primeiro se bancar. Então, se você conseguir de alguma forma rentabilizar aquele podcast para ele se bancar, pelo patrocinador bancar o podcast, o resto que vai vir é lucro. E aí, quais são os outros lucros que você tem? Exatamente isso que eu falei, cara. Olha só. Você pode trazer um convidado pago. Cara, não tem vergonha nenhuma disso, velho. As pessoas falam, pô, é feião. Feião é um maluco sentar sozinho num podcast e ficar falando merda olhando pra câmera ali. Sim. E tem. Eu vou te falar que tem aqui no estúdio. Eu até vou falar assim, mas tem pessoas que viram pra gente e falam assim, pô, não, eu quero fazer um podcast. E aí vira a câmera pra cá e fica. Não, de um homem só. Do lado de lá, cara. Uhum. De um homem só. Sabe? Não vai fazer nem corte disso, só vai ficar no episódio principal, tá, o peixe? Pensa ali. Uhum. Isso não vira corte, não. Mas no episódio principal pode ficar. Aí a pessoa vai ter que assistir tudo pra ver. Exato, ele não vai ver. E aí, cara, a pessoa faz o bagulho olhando pra lá, respondendo aquela câmera filmando. Não é legal. Santos, tu tá acompanhando que o Ryan Santos comprou o Redcast? Não. Eu não curto ele, cara. Assim, se eu não curtir ele... É porque ele tá muito Red Pill, tá ligado? Então o Redcast é de Red Pill e ele comprou o Redcast, mas ele tirou o Red Pill do Redcast porque ele entendeu que o nicho de Red Pill é um nicho muito complicado de trabalhar e ele tá tentando transformar o Redcast num Flow, num Podpah da vida.
E aí, ele tava falando que no início, quando ele entrou no Redcast, ele pagou para os convidados. Que ele tá pagando para convidado, tava injetando dinheiro para trazer. Ele tava pagando pro convidado vir. Isso. Não, mas eu tô te falando de fazer o contrário. Sim, do convidado pagar para vir. Porque, olha só, vamos supor. Isso é uma parada. Você tem muito contato no mundo da luta, tá? Uhum. Pô, brother, qual é a relevância da academia do Zé Pretinho? Sei lá, do Zé Faixa Azul. Qual é a relevância desse cara? É nenhuma, mas às vezes ele quer fazer o marketing da academia dele. E aí tu fala, pô, o maluco não é idiota, o maluco não vai me cancelar, o maluco não vai dar problema. Vou trazer ele aqui. Entendi. Mas, pô, tu vai trazer o maluco aqui, ele vai sentar na tua mesa e vai ganhar toda a visibilidade à toa? Não, você vai cobrar dele o valor do episódio. Entendi, não tinha pensado nisso. Ou um pouco mais. Normalmente eu sugiro pra uma pessoa sentar na tua mesa, ela tem que pagar o preço dos 2 episódios. Porque você tá pagando aquele ali que ela tá pagando aquele ali que você tá fazendo e tá te dando um episódio pra você fazer com custo zero. Uhum. Então Você tem que empatar o dinheiro. Exatamente. Então isso não tem problema nenhum, cara. Isso é normal. As pessoas têm que normalizar isso, porque aquilo ali é visibilidade para aquela pessoa. Uhum. Então, se você tem uma pessoa que não tem relevância e o teu podcast é mais relevante que ela, a moeda tá do seu lado. Entendi. Então você pode cobrar do cara, não tem problema nenhum. E assim, tem vários podcasts que fazem isso, tá? Vários. Pô, tem um monte de empreendedor, influenciador e não sei o que não tem relevância nenhuma que vai a podcast. Você mesmo virou pra mim, cara, pô, quando eu te chamei pra fazer o podcast aqui, tu falou, pô, primeiro podcast que me convidam, caralho, meu irmão, tu tem relevância de muito mais gente do que vai a podcast. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, você acha que esse cara sentou naquela mesa lá como? Uhum. Só que... E é uma forma de rentabilizar o podcast. E aqui eu tô explicando isso, pode me xingar aí, tô contando o segredo da galera, mas... Porque você pode fazer isso pro seu podcast. Sim. Agora, não faz isso de forma underground, sabe? Tipo, é isso. O cara sentou aqui pra falar. Você não precisa chegar aqui no início do programa e falar, então, um convidado que pagou pra estar aqui. Não precisa fazer isso, mas não tem problema. Eu tenho um plano. Eu tenho aqui um plano no estúdio que se chama plano entrevistado. O cara vem, ele vai pagar R$1.300. Tá. Eu te falo até o valor, não tem problema não. Vai pagar R$1.300 pra sentar na mesa pra ser entrevistado pelo Beta Papo. Óbvio que ele não é qualquer um, cara, tá? Sim. Tipo, uma pessoa que não tenha sinergia com o nosso conteúdo, sinergia com o nosso tipo de nossos valores, ele não vai sentar aqui. Uhum. Mas é uma pessoa que às vezes eu não conheço, que não tem relevância. Ele vai sentar aqui, vai fazer um programa comigo, a gente vai conversar, vai lançar no canal, vai fazer corte em collab, vai dar um material bruto pra ele fazer o que ele quiser, o episódio completo pra ele fazer o que ele quiser e fica tudo certo. Ah, legal, não sabia que a galera fazia dessa forma, não. Não, a gente já faz há bastante tempo. Inclusive, acho que deve ter até um Reels no nosso YouTube, no nosso Instagram, que fala sobre isso. Uhum. Eu acho que eu arquivei ele porque eu não estava fazendo podcast. Ah, entendi. Agora que eu voltei, ele vai voltar. Sim. Então, assim, é um plano do cara sentar na mesa. E não tem problema de você fazer isso. Entendeu? Isso não é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nem custou, né? Porque Monark, o nosso rei, ele só faz merda. Mas não, ele é genial. Uhum. Genialmente um idiota. Mas ele é genial. Mas ele é genial. Assim, o cara realmente... Pô, eles criaram um bagulho... Assim, criaram não. Trouxeram do Joe Rogan. Criaram no Brasil, né? Mas eles foram os pioneiros aqui. Aí tem um negócio também que o Ryan comentou, que eu acho que eu queria... Até pra eu saber como é que vai ser meu bolso no futuro. Que ele tava comentando que acha com o Gêmeos Invest. Conhece Gêmeos Invest? Não, enfim, tá reagindo. Que o Podpah... daqui a um tempo, é uma empresa de bilhão. O Podpah é um canal de entretenimento, né? Sim. Ele virou uma televisão. Sim, tá. Que ele tem lá programas, que ele faz parcerias e sociedades com a galera, tipo o Defante lá, Cozinha, entendeu? Tem outros programas... os moleques não mandam mais nada ali dentro. É igual o Cazé na live mode não manda porra nenhuma. Ele tem uma criatividade ali, mas enfim, a gestão da empresa, a criativa dos programas, a negociação de tudo, já não passa mais pelo Cazé. Nem não pode passar pelos moleques lá. Mas eu acho que é o caminho que acontece para quem ficar muito grande, né, naturalmente. Né? O Flow também... Eu acho que o Flow, cara, com a saída do Monark, o Igor tomou mais conta da parada junto com o maluco, porque ele ficou um negócio mais direcionado, mas o Flow tem sociedade com vários podcasts, com o Vênus, com o CC Sem Fim, com outros também, com aquele daquela atriz pornográfica lá.
Não sei. Sei que ela White, Emma White. Emma White. Ela tem. Aquele podcast dela também é do Flow. É no Flow. O Flow tem uma casa e cada quarto é um estúdio diferente. Essa ideia, né? É maneiro, assim. Aí cada um tem um cenário. Não é como a gente aqui que muda o podcast só. Um amigo meu, esses dias, ele foi num evento que tava o pessoal do Primo Rico podcast palestrando. Aqueles 2 moleques que apresentam hoje, não é o Primo Rico. Tem 2 garotos que apresentam agora o podcast do Primo Rico. E aí... Eu já vi, mas eu não é um podcast que eu acompanho. São as figuras que tocam lá. E aí eles falam que o game do podcast deles é produzir, levar um entrevistado bom, não necessariamente que tenha audiência, se tiver audiência bom, mas, por exemplo, levar o diretor de marketing da Coca-Cola. Esse cara pode ter 100 seguidores, mas tem interesse para eles, porque o objetivo deles não está no episódio bruto, está em fazer os cortes, picotar o episódio, botar em todas as plataformas e gerar o maior número de audiência. E aí uma coisa que eles falam também, que é que eu acho fácil entregar com corte, mas acho difícil entregar com short, que é antes do programa de ser lançado, ele já entrega pro convidado o programa com todos os cortes e os shorts prontos também para eles compartilharem nas redes sociais deles. Não só eu compartilhar na Isso você tem que ter muito cuidado, porque você precisa fazer um contrato e um planejamento de lançamento, senão o cara vai lançar todo aquele material antes de você. Eu já passei por esse problema em empresas que me contrataram para produzir podcast deles. Não posso até falar o nome, mas enfim. Sim. E aí um influenciador tava lá e ele, no final do podcast, pediu um material bruto. Aí o produtor me virou e falou assim, não, pode mandar. Eu falei, peraí, cara, deixa eu ver com o meu contratante, porque você é o produtor, cara. Eu quero saber quem me paga. Sim. Se eu posso mandar esse material para ele. E a pessoa que me pagou, o meu contratante, falou, Jesus, pelo amor de Deus, não. Entendeu? Porque senão o cara ia lançar tudo. Então, se você fizer um contrato, programar esses lançamentos de forma eficiente, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se não... Porque assim, existem... E aí é um ponto que a gente vai falar. Existem 2 tipos de podcast, tá? O podcast fim e o podcast meio. Tá. O que é o podcast fim? É o teu podcast. Podcast que serve para você... O teu produto final é o podcast. O teu objetivo final é a audiência desse podcast. O que é o podcast meio? É isso aqui. Qual é o meu produto final? É vender serviço. Cara, eu não tô aqui para perder mais tempo. Eu não vou ficar enganando as pessoas. Não, eu tô aqui para vender podcast. Então eu tô aqui para mostrar para vocês que podcast funciona. Como é que eu mostro que o podcast funciona? Eu faço um podcast para falar sobre podcast. Então, como é que eu mostro que a harmonização facial funciona? Eu faço um podcast para falar sobre harmonização facial. Como é que eu falo que investir na bolsa dá certo, como o Primo Rico? Eu faço um podcast para falar sobre isso. Então, assim, não me importa o episódio. O que me importa é o conteúdo que eu gero nesse episódio e para onde eu espalho. Entendeu? Já o teu caso, não. O teu caso, o que importa é... Então, assim, e é uma parada que é muito engraçada. O podcast fim, ele precisa se preocupar muito mais com o engajamento do convidado do que o meio. Tá. O meio precisa se preocupar com o conteúdo. Porque o podcast meio, ele precisa de pessoas que gerem conteúdo interessante. Que é o Primo Rico para vender os produtos. Que é o Primo Rico, que é... Não são fim, verdade. Que é sei lá, o Onercast, o MesaCast, que o cara vai falar sobre mesa de peroba, sabe? É isso. O cara, eu sou da Tramontina, vou fazer um podcast sobre faca. Não me importa se o cara é da melhor coleta. Eu quero falar sobre um conteúdo de qualidade sobre faca. Não me importa se eu vou trazer aqui um cara que tem 1 bilhão de seguidores. Não faz diferença. Entendeu? Agora, o podcast fim, que é o teu caso, que é o caso do Flow, é o caso do Podpah, eles precisam de convidados que dão engajamento. Sim. E aí é um caso muito interessante, cara. Mais difícil, né? Bem mais difícil. Mas tem um pulo do gato, brother. Nem todo mundo que tem audiência vai engajar contigo. Tá. Vou te explicar. Você vai entender. Eu já vi sentar nessa mesa aqui, cara, pessoas com mais de 1 milhão. Cara, teve uma menina que tinha 6 milhões de... Caralho. Não vou entrar em detalhes de nomes e tal, mas assim, ela veio pro Rio gravar de jatinho. Ela tinha 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem, não morreu. Tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela veio, sentou, gravou, foi embora. Ela não tirou uma foto. Ela não fez um collab. Ela não compartilhou um conteúdo. Aquilo passou batido, cara. Porque não foi compartilhado para a audiência dela. Porque ele não conseguiu vincular a audiência dela com a audiência desse programa. Cara, 6 milhões. Flopou total. Agora tu chama o cara com 100 mil, brother. O cara fica aqui...
Meu irmão, vocês não estão entendendo, eu tô ao vivo aqui com o Tarcísio, o brother é pra caralho, papapá. Começou, moleque. Quando tu vai ver, maluco, o Carioca lá, meu irmão. O Carioca botou... Porra. O programa a gente botou 140 pessoas ao vivo. Porque ele ficou compartilhando, engajando. Eu não abro ao vivo nem fudendo com medo pra ter 10, 5 pessoas hoje. Mas não tem problema se tiver também. Tá tudo certo, não, cara. Não, é assim. Isso é uma coisa, eu nunca pensei no ao vivo ainda institucionalmente por conta disso. Mas você se ligou qual é a parada? É assim, o engajamento da pessoa às vezes conta muito. Sim. Às vezes não, sempre conta muito. Sim.